alguns exemplos. Tá? Quarto item, fatores críticos de sucesso. Fator crítico de sucesso, aquilo que eu tenho que ter para sobreviver no mercado que eu atuo. Mercado, eu estou dizendo área de abrangência, observando não só a questão geográfica, mas aqueles que estão no meu entorno, os atores sociais do meu entorno. Tá? Então, o que eu tenho que ter para sobreviver neste entorno, neste mercado que eu estou nesse momento atuando? Eu vou dar um exemplo muito emblemático, por exemplo, na área de alimentos, alimentação. Tá? Porque eu sempre digo que a área de saúde é uma das mais complexas. Amitai Tizione já dizia, né, que a área de saúde, a área educacional são áreas complexas por natureza. Pegar uma área de saúde, um hospital, por exemplo, você tem lá dentro um hotel, você tem lá dentro uma lavanderia, você tem uma farmácia, você tem um restaurante. Então, um fator crítico de sucesso num restaurante, higiene. Higiene. Não é se o instituto, se a empresa tem ou não tem, mas é o que o mercado define como sendo relevante para a sua atuação. Um restaurante numa unidade hospitalar, numa unidade de saúde, por exemplo, pode ter higiene por séculos. Mas um dia apenas que não teve higiene pode colocar em xeque todo o trabalho sério daquela instituição. Logo, fator crítico de sucesso não tem relação se a instituição tem ou não tem. Fator crítico de sucesso é aquilo que o entorno e os atores sociais exigem como sendo fundamentais para o bem desenvolver daquele trabalho, daquela atividade, daquele negócio que nós estabelecemos lá na missão. Declaração de valores, missão, visão, fatores críticos de sucesso. O outro item é análise interna. Simples explicação. Pontos fortes e pontos fracos da instituição, não dos membros da instituição. Da instituição. E aqui, quando eu defino fortes e fracos, eu não vou dizer o porquê. É ou não é um ponto forte? Ponto forte é uma competência da instituição. Ponto fraco, uma incompetência. Outro item é análise externa. Há 7 maneiras, formas de você fazer análise externa. E eu discuto todas elas, né? Temos os livros, quem quiser dar uma olhada nos meus livros, que eu tenho publicado alguns. Esse ano teremos 3 novos livros pela Editora Atlas, nós temos 5 já publicados. Entre no site da Editora Atlas, www.editoraatlas.com.br, clica lá, Maurício Fernandes Pereira, você vai encontrar os nossos livros. Nos nossos livros eu falo das 7. Aqui para nós, objetivamente, eu falo daquela que eu mais gosto. Eu não vou dizer que é a mais fácil, mas é a mais interessante, a mais tranquila de compreensão, que é a análise das oportunidades e a análise das ameaças. Oportunidade, tudo aquilo que está fora da instituição, eu reconheço essa oportunidade, trago para dentro da minha instituição e depois, na sequência, nós vamos ver, eu formulo uma estratégia, aproveito essa oportunidade e essa oportunidade faz com que eu melhore a minha organização. A ameaça, tudo aquilo que está fora da instituição e que eu reconheço que pode atrapalhar o desempenho, o desenvolvimento, né, da minha organização, a performance da minha organização, e eu tenho que formular uma questão estratégica para diminuir o impacto dessa ameaça. Feito isso, análise interna e externa, eu vou discutir a matriz FOFA, né, que são fortes, oportunidades, fracos, ameaças. Como é que eu construo a matriz FOFA? Eu pego todos os pontos fortes e ligo com os pontos fracos as oportunidades e as ameaças. Da seguinte forma, eu pego um ponto forte e digo, este ponto forte ajuda a empresa a diminuir o impacto de uma determinada oportunidade que eu listei? Sim ou não é a resposta. Este ponto forte ajuda a empresa a aproveitar a oportunidade? Sim ou não? Este ponto forte ajuda a empresa a diminuir o impacto da ameaça? Sim ou não? Esse ponto forte ajuda a empresa a acabar com um ponto fraco?
sim ou não. E assim eu listo todos. Sim ou não, sim ou não. Aquilo que não tem uma ligação direta, que eu não consigo colocar sim ou não, eu coloco não. Se não tiver nenhuma relação, é não. E aí, eu conto quantas ligações eu fiz. Fiz 100. Deu 70 sim, 30 não. Eu quero dizer, na brincadeira que eu faço, que a matriz não ficou fofa. A matriz ficou FODA. FODA. Situação difícil da organização. Muito difícil. Eu acabei de descobrir que minha empresa está mal. Para minha empresa estar bem, eu tenho que ter no mínimo 80% de sim. Se eu tiver menos, está mal a empresa. Recentemente eu estava numa empresa, fizemos a matriz fofa e a matriz deu 24% de sim. Eu perguntei para os caras, nós vamos fechar hoje a empresa ou o senhor tem muito dinheiro e gosta de perder um pouco? Porque uma matriz que deu 24% de sim, essa empresa está muito mal. Muito mal. Vai quebrar se algo não for feito rapidamente. E se for empresa pública, se for uma empresa da área da saúde, que deu 24% de sim, quem está me escutando, quem está me ouvindo, deve perceber que a empresa pública no Brasil não fecha. Ela fica sucateada. Ela não quebra, ela fica sucateada. Logo, essa empresa provavelmente já está sucateada, esse órgão público. Outro item, declaração de valores, missão, visão, fatores críticos de sucesso, análise interna, fortes e fracos, análise externa, oportunidades e ameaças, matriz, que eu espero que quando cada um fizer, principalmente nos nossos exercícios finais, se vocês não têm que fazer, um trabalho para o mundo real, que a matriz seja fofa e não FODA. O próximo item, questões estratégicas. Diante de tudo que eu listei, quais são os programas estratégicos, os projetos estratégicos, as diretrizes estratégicas, os objetivos estratégicos, ou seja, as questões estratégicas que eu tenho que resolver para melhorar a performance da minha organização. Eu listo esses programas e depois para cada programa eu listo as estratégias. No resumo simples, estratégia é o que fazer. O que fazer é fácil. O grande desafio é como fazer o que fazer, que é a ação estratégica. Programa estratégico ou questão estratégica. Para cada programa eu terei várias estratégias e para cada estratégia eu terei as ações estratégicas. E esse é o nosso processo de planejamento estratégico, que é um momento extraordinário para a organização, mas nós temos que lembrar que depois do documento pronto, eu tenho que agora colocar em prática o planejamento estratégico na minha organização. E aí é um outro desafio, que é a implantação do processo de planejamento estratégico. Vocês vão ter a oportunidade, ainda conosco, de viver a experiência da construção e discussão de um processo de planejamento estratégico na organização a qual você trabalha. E nós vamos fazer esse trabalho juntos, em equipe, num determinado dia que vocês ainda vão poder experienciar. E eu espero que vocês consigam viver esse momento, essa experiência de construção de um documento de planejamento estratégico. E eu espero que essa nossa conversa, que eu começo os meus encaminhamentos finais agora, tenha contribuído para a vida da organização de vocês, tenha contribuído para a vida de vocês, e eu espero que aqueles que ainda possam ter dúvida dessa nossa construção não fiquem acanhados em ligar no 4891723731 e eu terei uma alegria imensa em receber todos vocês. Um abraço, felicidades e foi um imenso prazer de estar hoje